terapia causa mal-estar. Oi, se você não acompanha o canal e caiu aqui nesse vídeo, o meu nome é Thalita e, dentre muitas coisas que eu sou, também sou psicóloga. Aqui nesse espaço eu divido um pouco mais do que eu sinto, do que eu penso, do que eu vivo. É um espaço para conversar com mais calma, compartilhar bastidores da vida, dividir reflexões simples e algumas nem tão simples assim. O vídeo de hoje tem a ver com um tema bem específico, complexo e um tanto polêmico, mas muito importante, que tem a ver com uma pergunta que eu recebo bastante, principalmente de pacientes que nunca viveram um processo de terapia antes. E a pergunta é: a terapia está me causando mal-estar? Isso é natural? Essa é uma dúvida muito legítima, porque normalmente a gente tende a associar a terapia com aquela sensação de bem-estar imediato, com aquele alívio, aquela sensação de sair leve da terapia. Só que na prática, nem sempre é assim. A verdade é que a terapia muitas vezes mexe em feridas. Algumas feridas antigas e outras nem tão antigas assim. A gente acaba falando sobre coisas que geralmente preferimos evitar. Acessa lembranças dolorosas e confronta pensamentos que estavam um pouco escondidos. E claro que isso pode gerar desconforto. Na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é a abordagem que eu uso para atender as minhas pacientes, existe um conceito chamado exposição. Em linhas simples, só para explicar um pouco do que é isso, sem entrar muito nos termos técnicos ou fazer uma psicoeducação aqui, que é algo que a gente faz na terapia, a exposição é a ideia que, para lidar com aquilo que está causando sofrimento, a gente precisa se aproximar do que foi evitado, aos poucos, de forma organizada, planejada e segura. Esse processo de aproximação pode trazer ansiedade, pode gerar mal-estar, mas faz parte de um caminho de mudança. Basicamente é como se a gente precisasse ir limpando uma ferida para que ela cicatrize melhor. Não é só na TCC, em outras abordagens, esse movimento de olhar para dentro pode sim causar um desconforto e um mal-estar inicial. Existe até um termo que alguns pesquisadores acabam usando para explicar um pouco sobre isso, chamado efeito paradoxal. Basicamente diz que a melhora não acontece no começo. Às vezes o primeiro passo é justamente sentir o peso daquilo que estava guardado, colocar para fora aquilo que foi engolido durante muito tempo. Mas eu quero que vocês entendam que aqui tem um ponto muito essencial, que é sentir esse desconforto na terapia não significa que a terapia está fazendo mal. Significa que você está entrando em contato com aspectos da sua vida que precisam de um olhar mais cuidadoso, de mais atenção. E esse desconforto pode ser um sinal de que algo importante finalmente está sendo cuidado. Finalmente aquilo que está te causando tanto sofrimento está recebendo um olhar adequado. E é óbvio que isso precisa ser feito com responsabilidade. Um bom psicólogo não vai te expor de qualquer jeito, não vai te fazer ultrapassar limites daquilo que você consegue sustentar naquele momento. O processo ele é feito de forma gradual, vai respeitando o seu ritmo e vai acontecendo dentro de uma relação de confiança. Por isso que é muito importante escolher bem o seu psicólogo, a sua psicóloga, porque é necessário uma relação de confiança para fazer com que isso funcione. Eu gosto de pensar que a terapia é como reorganizar uma casa que estava cheia de caixas fechadas. Abrir cada caixinha pode e vai ser desconfortável, porque a gente não sabe o que vai encontrar em cada caixa. Às vezes vem poeira, vem bagunça, aparece um monte de coisa que você nem sabia que estava ali guardado. Mas só fazendo isso, só entrando em contato com essas coisas, você vai conseguir limpar, organizar e deixar tudo bonitinho. Cada coisa no seu devido lugar. Um outro ponto importante é entender que esse mal-estar não significa que a terapia está fazendo um efeito ao contrário, que está funcionando errado. Mas muitas vezes é um ponto de atenção. Significa que finalmente você está mexendo em coisas que precisam ser mexidas. Finalmente você está mexendo em pontos centrais da sua vida que precisam de atenção.
E não só tapando o sol com a peneira, digamos assim. Você não tá mais escondendo aquela caixa ali que você não quer ver embaixo da cama. Eu sei que pode ser muito difícil segurar e lidar com esse desconforto. Só que além de você ter uma relação de confiança ali na terapia e ter esse ponto de apoio, essa rede de apoio, uma das coisas mais potentes que a terapia nos ensina é que sentir não é errado e não é perigoso. O que dói é ficar preso tentando evitar algo que já está ali. Quando a gente se abre e se permite olhar, falar, elaborar tudo isso, o peso diminui. Por isso, se você já se perguntou, se alguém já te falou se a terapia pode causar mal-estar ou não, a resposta é sim, vai. Pode causar desconforto, mal-estar. Mas isso não é um sinal de fracasso e nem de problema. Em muitos momentos isso faz parte do processo de transformação. Vai acontecer. E o que você pode fazer no meio disso tudo é conversar de forma aberta com o seu psicólogo ou a sua psicóloga. É importante aprender a nomear esse desconforto e trazer para a sessão, porque até isso pode virar um processo de trabalho ali na terapia. A terapia não é um lugar onde você precisa esconder o que você sente. Pelo contrário, é onde você encontra espaço para ter esse cuidado, para se permitir ser cuidado. E no fim, a terapia não é sobre nunca sentir dor, sair de lá sempre feliz, alegre e contente. É sobre aprender a lidar com essa dor de forma mais saudável, com mais consciência e mais recursos, mais repertórios para lidar com isso. E é nesse caminho que, pouco a pouco, o mal-estar dá lugar para algo muito maior ser vivido. Clareza, presença, liberdade. Então é isso. Falar sobre esse mal-estar que a terapia pode trazer é importante, porque muitas vezes isso assusta e faz com que a gente queira desistir no meio do processo, e tem vezes que nem começar o processo. Mas quando a gente entende que esse desconforto faz parte, acaba ficando mais leve sustentar. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe aqui comigo nos comentários como você enxerga esse assunto. Eu gosto muito de ler e trocar ideias sobre isso. Muito obrigada por me assistir até aqui. Obrigada por dividir esse tempo comigo. Nos encontramos no próximo vídeo.